Um dos filmes mais celebrados do diretor brasileiro Fernando Meirelles, Dois Papas, produzido pela Netflix, se assemelha muito com o que aconteceu em Campos nos anos 1980, cidade que tem 2 bispos. Vamos refrescar a memória de quem viveu essa época e contar para os que desconhecem essa história, ouvindo um dos seus protagonistas, o bispo Dom Fernando Rifan, que reza em latim, mas se expressa em português como poucos. Dom Fernando Rifan, bispo de Campos, essa entrevista poderia ser feita em pelo menos 5 idiomas. Imagina. Não será porque eu não saberia perguntar, o senhor saberia responder. É um poliglota. Imagina. E a motivação dessa entrevista veio também de uma língua, o velho latim, das quais várias línguas se tem origem. E é um rito da Igreja Católica. E isso é a notícia de que o Papa teria proibido, e essa notícia foi mal interpretada, e eu queria que o senhor esclarecesse, a missa em latim, fez voltar aí alguns tempos que já estão superados. Eu queria que o senhor comentasse essa decisão do... Então, em primeiro lugar, vamos dizer por que existe o latim, né, na igreja. O latim sempre era a língua dos primeiros cristãos, que quando a igreja nasceu, no Império Romano, São Pedro, São Paulo, então o Império Romano, que dominava todo aquele mundo conhecido, inclusive Israel pertencia ao Império Romano, Roma também, principalmente, né, era a capital, e até Constantinopla, né? O Império Romano, a língua era o latim. Então os primeiros cristãos falavam latim. Os mais cultos falavam o grego popular, chamado koiné. Mas o latim era a língua popular. Então, na liturgia se conservou o latim. Aliás, na liturgia não tem só o latim, né? Nós temos o latim, você conhece, Dominus Vobiscum, essas palavras. Uhum. E temos o hebraico, por exemplo, Amém, exatamente. Aleluia, são restos do hebraico, que era a língua também do começo da igreja. E o grego também, Kyrie eleison, por exemplo, é grego. Então nós temos as 3 línguas do começo da igreja representadas, o grego, o latim e o hebraico. Então o latim de modo especial. Bem, então o latim foi sempre conservado e claro que também, desde o tempo de São Cirilo e Metódio, na Idade Média, eles já pediram ao Papa para fazer nas línguas nacionais, porque aquele pessoal lá da Rússia, Letônia, ninguém entendeu o latim. Então também sempre houve línguas nacionais. Ou seja, o mais importante é o seguinte, a Igreja Católica tem unidade de governo, que é o Papa, unidade de doutrina, só tem uma doutrina, e unidade de culto. Só que existem muitas formas de prestar o culto. O culto a Deus é a missa, é a adoração, é o batismo, os sacramentos, mas existem muitas formas rituais, ou seja, muitos ritos. Uhum. Bem, então, depois do Concílio Vaticano II, a Igreja permitiu que se colocasse as línguas nacionais. Mas o latim continua, e é até hoje, a língua oficial da Igreja. Os documentos são todos escritos em latim. E principalmente a parte litúrgica, a missa. Só que hoje as missas realmente são em língua vernácula, ou seja, português, inglês, matemática, português, inglês, espanhol, tá. Mas alguns conservam missa em latim. Mas o que está a discussão é sobre o ritual, o rito. Então tinha o rito antes do Vaticano II, que é aquele ritual que nós conservamos aqui na administração apostólica, por permissão do Papa, e o ritual atual. Bem, é sobre isso que está esse problema do Papa. Porque alguns grupos radicais, infelizmente, acabaram usando da missa para ir contra o Papa, contra o Concílio Vaticano II, aí instrumentalizaram. Quando eu estive em Roma, eu falei pessoalmente com o Papa Francisco, que eu estive lá quando houve uma grande peregrinação da Sumorum Pontifice, do pessoal da missa antiga, né, missa em latim, chamado, porque em inglês eles chamam Latin Mass, a missa em latim, mas não é só em latim, é o ritual. Aí falei com o Papa, olha, eu estou aqui por causa da peregrinação, eu sei que você está aí e tal. Ele falou assim, olha, eu só não gosto da instrumentalização da missa, aqueles que querem usar a missa antiga para atacar o concílio e atacar o Papa. Eu falei assim, eu também, eu sou da mesma linha. Por isso que eu estou aqui para mostrar a correta
linha, interpretação, ou seja, adotamos a missa na forma antiga, mas em perfeita comunhão com a igreja. Aí o Papa falou assim, não, assim é uma das riquezas da igreja. Então o recado não foi pra gente. Não foi para nós aqui. Olha só, eu não posso perder essa oportunidade, porque o senhor é testemunha ocular, da história, visual, um grande operador dessa pacificação. Os campistas mais jovens não conhecem essa história que teve seu ápice em 88. Eu acho que eu vou acertar os nomes aqui. Dom Marcel Lefebvre, que tinha um nome no meio, mas era Lefebvre. Marcel Lefebvre. Ele era francês, ele era o François no meio. Né? Ele tinha o Marcel Lefebvre. Depois a gente discute esse François. Então. Ele, em Ecône, na Suíça, ele ordenou 5 bispos, tecnicamente a revelia do Vaticano, e participou da comunhão o bispo de Campos, Dom Antônio de Castro Maia, saudoso Dom Antônio de Castro Maia. E foi um cisma forte na Igreja Católica, né? Ao ponto de ter excomunhão e tal. E o senhor era um jovem padre, o senhor está com 70 anos, né? Pô, revelei aqui a idade do padre, isso não se faz. Mas é um garoto. O senhor era um jovem padre e era o mais próximo a Dom Antônio, sem dúvida alguma. E o senhor operou muito, eu acompanhei aquilo, eu cobri aquilo para o Globo, vim aqui várias vezes entrevistá-lo. O senhor conseguiu operar e dar um passo firme para pacificar esse cisma, e eu vou além, eu acho que a gente vai ter que tocar isso no próximo bloco, que o senhor acertou os ponteiros com um xará seu, chamado Dom Fernando Guimarães, que hoje é bispo de Garanhuns, a terra do Lula. Já mudou, ele agora é o arcebispo militar do Brasil. Arcebispo militar. Isso. No próximo bloco, né, a gente vai tocar nesse assunto, até para... Eu acho justo a gente esclarecer essa história, que é muito bacana. Bem, no bloco anterior a gente falou do seu xará. O senhor até me deu uma informação que eu não sabia, eu achava que ele... Dom Fernando Guimarães. Dom Fernando Guimarães, eu achava que ele era bispo de Garanhuns, que o senhor me deu a notícia. Ele foi bispo de Garanhuns, agora é arcebispo militar do Brasil. Então, aí a história, né? A história tem suas ironias, né? Vocês dois são contemporâneos, têm quase a mesma idade. Naquela época era difícil se concordar sobre essas coisas, até porque Dom Fernando de lá era meio rebelde, ele tinha até o apelido de Padeco, né? E foi o padre que ensinou o Papa João Paulo português, II. Quando veio ao Brasil. Ele estava lá no Pará São Joaquim, Dom Eugênio mandou ele para o Vaticano para ensinar o Papa a falar português, e lá Dom Fernando ficou, né? Porque caiu na graça do Vaticano, e vocês... Eu acho que ele estava todo mundo no lugar certo. O senhor e ele travaram em altíssimo nível esse problema da igreja em Campos, né? Que foi uma coisa que foi notícia mundial. E hoje Campos está, felizmente, apaziguada na religião católica, com uma boa convivência. Um exemplo da boa convivência. Né? Sob a hoste de vocês dois Dom Fernando, e ainda tem o nosso bispo aqui, com todo respeito, né? Ele não está sendo ignorado em momento nenhum, que também chama Dom Fernando, né? Os Fernandos. Mas como que foi essa conversa lá em Roma? Em Roma. Foi muito bem, porque é o seguinte, houve aquele período todo de revolucionário, depois da sagração dos bispos, aquele cisma, a separação e tal, e o Papa João Paulo II nomeou o cardeal Castrilhon para resolver esse problema, porque ele viu, lá, eu estava em Roma, inclusive, ele viu lá, olha, esse pessoal está aqui, ele viu que nós não éramos gente ruim, né? Podia resolver esse caso com a fraternidade, São Pio X, de Dom Lefebvre e nós. Enfim, o cardeal Castrilhon, Dom Dario Castrilhon Royos,
começou a estudar o caso e viu que era. Aí eu fui conversar com ele e o secretário dele era exatamente Dom Fernando Guimarães, que nos conhecia, porque ele tinha sido aqui do convento, dos redentoristas, conhecia a gente, participou daquilo tudo. Então, como ele nos conhecia, ele falou assim, olha, peraí. E eu, quando fui conversar com o cardeal, eu falei, olha, o que nós pensamos é isso. Nós aceitamos o Papa, aceitamos o concílio, queremos resolver essa separação da divisão. Inclusive, aí eu tirei do bolso uma carta de Dom Roberto Guimarães, dando provisão para eu visitar lá. Olha, tem uma carta do bispo meu aqui. Aí ele falou, mas então não tem dúvida nenhuma. Se o próprio bispo está apoiando vocês, que era Dom Roberto Guimarães, a gente resolve isso. Então, foi feito um entendimento. O pessoal fala em acordo, mas não foi acordo. Foi um entendimento, ou seja, nós explicitamos o que pensamos e Roma disse, vocês são católicos, para que essa divisão? Não precisa fazer essa divisão. Aí o Papa falou assim, olha, se vocês querem ser católicos, nós vamos conceder a vocês uma personalidade jurídica, no caso é a administração apostólica, para vocês terem bispo, padres, paróquias, seminário, tudo conservando a forma antiga do rito romano e em perfeita comunhão com a igreja. Mas naquele primeiro momento, antes do bispo que o senhor citou aí, Dom Roberto Guimarães, uma pessoa muito querida, quem substituiu Dom Antônio foi Dom Carlos Alberto Navarro. Isso, foi ali que eu... E aí era uma linha dura. Foi ali parece que ele puxou a corda, ele esticou a corda um pouquinho. Dom Carlos Alberto, certamente com muita boa intenção, ele quis resolver, mas aí foi muito firme e aí houve um rompimento. Depois dele veio Dom João Costo, que também piorou, ficou tudo rompido. E aí foi só com Dom Roberto Guimarães que nós começamos essa conversação. Aliás, quando eu vim de Roma, a primeira pessoa a quem eu quis dar a notícia foi Dom Carlos Alberto Navarro. Ele estava vivo. Fui a Niterói e encontrei... Foi a ser bispo de Niterói, de Niterói. Chegou lá, encontrei com ele. Dom Carlos Alberto, vim dizer ao senhor uma boa notícia. Aquela problemática toda foi resolvida. E ele me abraçou, ficamos contentes e tal. Falei, olha, graças a Deus, vamos pedir a Deus para tudo continuar em paz. E ele veio ao nosso reconhecimento aqui na Catedral, veio a minha ordenação episcopal. Então, selou completamente a paz. Veio, na nossa reconhecimento, veio Dom Eugênio Salles, e todos os bispos da região. Então, graças a Deus, foi uma coisa que trouxe um benefício enorme. E trouxe a paz. Porque uma vez, houve uma reunião de cardeais em Roma, já com o Papa Bento XVI, para a questão de liberar a missa antiga para o mundo todo. Aí alguns falaram assim, mas vai ser ruim, 2 bispos, duas constituições, duas circunscrições no mesmo lugar, Campos com 2 bispos, como é que fica isso? O Papa falou assim, deu certo, em Campos deu certo, olha Campos, é o exemplo para o mundo. E isso é raro, né? No Brasil não tem isso. Não, tem, mas vivendo pacificamente. Nós aqui era uma briga antes e ficou perfeitamente em paz, como agora. Ficamos em paz com Dom Roberto Guimarães e agora com Dom Roberto Francisco Ferreira Paz. Nós somos personalidades um pouco diferentes um do outro, mas em perfeita comunhão. Isso é que é importante na igreja, né? A igreja tem diversidade, mas tem unidade. Né? Isso é que é importante. Unidade não é uniformidade. Todo mundo pode ser, tem várias características diferentes. E aí, graças a Deus, houve essa reconciliação. Nós conservamos a forma antiga, com a aprovação de Roma, e a forma atual, convivemos perfeitamente. Eu visito as paróquias, quando tem Dom Roberto celebra na catedral, eu vou lá. Então, a paz perfeita. Eu só sinto falta de uma coisa, né, no desfecho dessa história toda. Não houve uma recuperação, embora ele tenha o Vaticano tenha retirado a punição, mas da figura do Dom Antônio de Castro Maia, porque é um dos grandes vultos. Como professor da Faculdade de Direito, né, que as pessoas achavam que ele ficava encarcerado, era uma pessoa extremamente culta e afável dentro do limite daquela época. Isso. E eu vejo assim, né, eu que tive o prazer de entrevistá-lo, uma figura que merecia um melhor trato da história. Mas quando eu fui ordenado bispo, eu falei publicamente, na frente do cardeal e tudo, olha, esse nosso reconhecimento, essa reconciliação atinge também Dom Antônio de Castro Maia. Aí o povo bateu palma, etc.
Claro, porque se nós somos os sucessores de Dom Antônio, nós continuamos a obra que ele fez. O nosso reconhecimento na igreja, reabilitação, é a reabilitação também de Dom Antônio de Castro Maia. Agora, ele já tinha falecido, e a igreja não tem poderes depois da morte, né? Isso aí pertence à eternidade. Dom Carlos Alberto, quando substituiu Dom Antônio, ele se batizou como Dom Navarro, principalmente na imprensa. Uma vez eu fiz uma pergunta a ele, por que era Dom Navarro? Porque Dom Antônio não era Dom Castro Maia, era Dom Antônio. E Dom Eugênio não era Cardeal Salles. Assim como o Rosário, o Ivo, não era Dom Ivo, aí ele parece que veio também de formação militar, o Carlos Alberto Navarro. Aí eu falei com ele, porque já nas Forças Armadas é o contrário, o nome de guerra é o sobrenome. Ele ficou meio sem jeito, porque como a igreja é uma irmandade, né, eu acho que é daí, que é Pedro, João, né? Mas isso é mais no Brasil. No Brasil chama-se pelo nome de batismo. Entendeu? Aloysio, Fernando e tal. Já na Europa, não se chama a pessoa pelo nome de batismo, até uma falta. Só na família que se chama pelo nome de batismo. O resto é tudo sobrenome. Então, na Europa, por exemplo, me chamam de Dom Rifan. Então, por exemplo, ele seria Dom Navarro. Na intimidade, que a gente podia falar Dom Carlos Alberto, mas ele está usando um costume mais europeu. Ou talvez militar, como você está dizendo. Mas a gente chama o Papa Francisco de Papa Francisco. Aí é Francisco. Mas chamava-se antes de Bergoglio. Jorge Bergoglio. O alemão, o anterior. Não, o alemão é Joseph Ratzinger. Certo. Esse aí é Jorge Bergoglio. Então, mas aí o Papa não é argentino, o Papa é da igreja toda, né? Então, da igreja toda. Porque se a gente for olhar argentino, vai ficar na Rússia de Brasil. O senhor chegou a assistir os dois papas? Vi uns pedaços, eu não vi tudo não, mas é muito interessante. Interessante, né? Os diálogos parecem pertinentes. Isso, né? Exatamente, ele examinou bem. E embora o diretor do filme, que é o brasileiro, ele tenha dito que ele se inspirou em evidências. Né? Mas bate tudo direitinho. É isso mesmo. Por falar em cinema, tem uma passagem do senhor que eu acho assim, super interessante, que havia um cineclube e ia se passar um filme censurado chamado A Última Tentação de Cristo. Eu lembro dessa época. Vários líderes religiosos foram chamados para assistir o filme e debater, né? Todo mundo jurava que poderia aparecer um pastor, que poderia aparecer um padre, e aparece o senhor já na condição de bispo para assistir o filme. E eu queria que no próximo bloco o senhor falasse um pouquinho dessa modernidade que o senhor tem, paradoxalmente, a ser chamado de tradicionalista. O senhor sempre teve a cabeça muito aberta. Vamos falar disso no último bloco. E a gente terminou o anterior falando da presença do senhor no Palácio da Cultura para assistir o filme de olho aberto e atento à Última Tentação de Cristo. E foi para o debate, né? Todo mundo ficou surpreso com aquilo. O senhor sempre teve essa postura de São Tomé, ver para crer e poder discutir? Não, ali era uma questão de estar junto para dar opinião. Como é que eu ia opinar sobre uma coisa que eu nem tinha visto, né? Mas eu tinha visto e vi as falhas do filme, evidentemente, porque acabava sendo um pouco ofensivo para Nosso Senhor, porque o cineasta cria muita imaginação, nem tudo é de acordo com a realidade, né? Mas eu gosto de participar. Aliás, uma vez a Luiz também me convidou para um clube, assistimos daquele filme da favela lá, Cidade de Deus. Eu também fiz comentários. Eu acho que a gente tem que ser, embora eu tenha minha postura conservadora, mas isso é uma questão de postura, né? Não é uma religião. Eu sou católico, apostólico, romano, sem nenhum adjetivo. Eu não gosto desse negócio de tradicionalista, progressista, isso é bobagem. Isso é porque acaba envolvendo uma ideologia. Eu não quero ideologia nenhuma. Mas vamos brincar com as palavras aqui. Sempre definido como tradicionalista, mas para mim o senhor é o religioso mais high-tech de Campos. Por exemplo, as pessoas, posso contar que o sino que bate dobrado
Na hora Ótimo. certinha Pois é. da tua igreja é digital? É digital. Então, usando o sino, o órgão também é digital, agora tem órgão de tubo. Mas a gente tem que acompanhar essas tecnologias, porque a gente pode fazer o bem com elas, não é? Você pode fazer o bem com o iPhone, com o iPad, tudo isso. Você pode usar. No seu iPhone tem um texto. Tem o texto também. E só baixa o aplicativo para os fiéis da sua Também igreja para rezar no rezar. iPhone. Claro, a gente reza. Então, eu acho que isso aí, a gente aproveita o que tem de bom em toda tecnologia, em toda a modernidade. Só não, a gente não pode acompanhar pornografia, essas coisas erradas. Isso a gente tem que... E tem outra coisa, com a pandemia, o distanciamento social, né? O bispo botou um telão de alta definição para que as pessoas pudessem assistir a missa ao ar livre, né? Também isso, a gente faz isso, porque agora com essa questão da pandemia, a restrição, fazer o distanciamento social, a gente coloca na igreja dentro a população que é permitida, né, a quantidade, e fora a gente coloca lá no pátio, bem espaçado, um telão para as pessoas assistirem, aí transmite ao mesmo tempo. Eu acho que isso é um modo também da gente burlar a doença, não burlar a lei, mas burlar a doença, porque a gente tem que estar preocupado com tudo isso, né? Todo mundo se contaminando. Aí, não é que a igreja talvez é o lugar onde menos se contamina, já que todo mundo se purifica antes, passa álcool gel, distanciamento, etc. Em compensação, a gente vê as festas aí, todo amontoado de gente, então vai pegar só na igreja? Claro que não é. Mas a gente faz o máximo exatamente preocupado com a saúde das pessoas, né? Fernando, o senhor escreve primorosamente bem, eu já li textos do senhor. Por que a carreira literária não aflorou muito? Falta de tempo? Talvez isso, né? Mas eu uso para fazer o bem. Eu escrevo sempre artigos, Eu comentários. sei, Toda semana. Há 30 anos que eu escrevo no jornal. Então, acho que isso aí... eu sinto falta disso, tá? Num compêndio, né? Eu já publiquei alguns livros, 2 livros sobre isso. Vou publicar mais. Sempre que eu faço enfecho os artigos e faço uma coletânea, um florilégio dos artigos. Acho que é interessante. Eu acho que o trabalho do senhor aqui, antes de a gente começar a entrevista, eu fui conhecer o centro Maria Teresa de Calcutá. Isso. Né? Que equivale à Irmã Dulce da Bahia, Isso, muito Irmã Dulce dos anterior, Pobres. né? Existe até uma semelhança entre as Isso. duas, né? Inclusive se visitaram. Não sabia. A Madre Teresa visitou a Irmã Dulce aqui, No Brasil. no Brasil. Então, o senhor deu esse nome, Madre Teresa de Calcutá, e... Uma obra social para atendimento social, aos pobres e pessoal. Para quem nos assiste, nós estamos assim, a 200 metros de uma área de risco social em Campos e com uma certa áurea, infelizmente, de violência, né? Então é um espaço que, de certa forma, acolhe a comunidade. Claro. Né? É uma forma de civilização, uma forma de catequese, é uma forma de estruturação, para que eles também sejam um ambiente bom. Essas pessoas merecem nosso respeito, merecem nossa ajuda, né? E são pobres, mas a gente ajuda. E 90 e tantos % das pessoas que moram em comunidade são excelentes, não é? Não são desprezíveis, pelo contrário, tem todo o nosso carinho, toda a nossa... Isso é que é a forma como, aliás, no começo se faziam, né? Os jesuítas que fizeram para reabilitar, não é? Os índios, tudo isso. A igreja sempre foi pioneira no trato com os pobres, no trato com as pessoas mais necessitadas, e a gente faz isso até hoje, né? Quer dizer, isso não é uma reserva de mercado dos políticos. Não é reserva de mercado dos políticos, pelo contrário. Não, a gente faz o bem. Se inspiraram nisso. Não. Porque às vezes a igreja tem coisas parecidas, por exemplo, com o marxismo, o socialismo. As igrejas não é marxista nem socialista. Tem coisas parecidas com o capitalismo, mas a igreja não é capitalista. A igreja tem sua doutrina própria e cuida dos pobres e faz o bem a todos. Aliás, todos são muito bem-vindos, não é? Tanto ricos como pobres. A igreja é a casa de todos, não é? Eu procurei fazer uma igreja mais bonita possível, caprichada. Por quê? Para que todo mundo se sinta bem. A igreja é lugar de todo mundo e ninguém se sinta estranho na igreja. Se bem que eu acho que a igreja mais bonita de Campos é aquela da 13 de Maio. É isso, a igreja do Carmo, que é a nossa também. A igreja da administração, né? A igreja do Carmo, ali era 13 de Maio, muito, belíssima, agora fizeram uma reforma bonita, né? As pessoas não observam que as duas pias
de batismo São conchas. São né? conchas São consideradas originais. as maiores conchas do mundo. Então lá, Né? vale a pena. Tem uma igreja que em Campos tem muitas igrejas bonitas. A igreja de São Francisco, a igreja do Carmo, Catedral, a nossa aqui também da administração, a igreja principal. Então acho que temos. E a igreja sempre foi um refúgio da arte, né? Da música, da arte, da pintura. Então as pessoas se sentirem bem nesses locais. O senhor é fidelense? Sim, Fidelense. Fidelense. Cidade Poema. Tem uma história fantástica, e eu não sei se ela tem um pouco de fake dessa coisa. A igreja lá que foi construída por dois Capuchinho. capuchinhos, né? Fez 2 séculos agora. Isso. Tempo, e ela tem também o seu A cúpula. né? E parece que o artista que foi contratado para fazer... Eu conheci. Francisco Uberamarim, o nome dele. Então o senhor me diz se é verdade ou não. Ele dormia na pensão de uma senhora em São Fidélis. E ela não admitia homem que não acordasse 6 da manhã. Acordar às 7 da manhã para ela já era vagabundo. Então botava ele para fora da cama às 6 da manhã. E ele era notívago, porque ele era um artista. Diz que ele pintava assim como um morcego também, nos andames, assim. Pendurado. E ele teria, para se vingar dela, botado lá na parte do inferno uma mulher com a vassoura. Isso é verdade. Acho que ele fez de vingança, né? Quando fiz o senhor sabe que eu escrevi um livro sobre o São Fidélis, eu estava com essa história na mão, mas eu falei assim, sabe uma coisa, é para comemorar os 200 anos da igreja, embora seja uma história maravilhosa, eu não vou arriscar. Mas é verdade. Acontece, esses pintores têm as suas... Eu me lembro que eu proporcionei naquele livro um duelo de 2 grandes... Porque ali o senhor se mostrou poeta também, o senhor e o... Poesia de cordel, né? Eu e Antônio Roberto. Antônio Roberto Fernandes, grande amigo. Né, que ele ia no pessimismo e o senhor respondeu ele no otimismo. No otimismo, isso mesmo. Foi bonito aquilo. Graças a Deus. Uma parte bonita do livro que vocês dois me ajudaram. E mostra isso que nós começamos a falar. Aquela briga que havia e houve a reconciliação. Ele ressaltou mais a parte da briga e eu ressaltei a parte da reconciliação das 2 igrejas. Dom Fernando, a entrevista foi excelente. Eu sou um admirador do senhor, quanto mais, e há muito tempo. Já revelei tua idade, não vou revelar a minha. Mas sempre eu admirei pela coerência e por esse ar democrático. A igreja, eu sei que a igreja não é uma democracia. Como estrutura não, mas ela trata mas as ideias... Claro, é do povo também. Fluem, né? São debatidas em conclaves, claro. etc. E o senhor é um bom exemplo, não sei se o senhor aceita esse elogio, ou se o senhor declina, mas eu agradeço. Eu posso dizer que eu acompanhei, vivi esse 1988 e vi como que... E graças a Deus, Deus quis se servir de mim, já que eu estava naquela confusão toda de briga, serviu de mim para a pacificação e conseguimos ficar tudo em paz. Agora estamos em perfeita paz na igreja com o Dom Roberto Paes, o nome dele já diz isso, e em comunhão com os outros padres também. Eu acho que essa pacificação é o melhor contributo que nós podemos dar para a igreja como tal. Isso é um testemunho diante do mundo todo, viver em paz. Só para fechar, o senhor, com a pandemia, o senhor deve estar com muita saudade do Vaticano, que o senhor vai com frequência. A gente ia sempre, tivemos que cancelar. Tinha visita oficial ao Papa, tivemos que cancelar, mas fazer o quê? Mas eu acho que em breve... Em breve a gente vai voltar lá, se Deus quiser. Dê um abraço no Papa lá por mim. Tá, vou falar. E para todo mundo que nos assiste. Obrigado.